tema dessa mensagem é presenciando o mover de Deus. Presenciando o mover de Deus. Quando nós lemos essa história, a palavra de Deus, ela começa dizendo que essa mulher, passando por necessidade, passando por uma dificuldade, passando por uma luta, porque o seu marido faleceu, o provedor não está mais presente, ela sai em busca de alguém. Mas preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Essa mulher, ela não sai atrás de qualquer pessoa. Essa mulher, ela não vai expor a sua dificuldade, a sua luta para o primeiro que aparece. Ela vai atrás de um homem de Deus. Ela vai atrás do profeta que é boca de Deus. O que eu aprendo com isso? Que as pessoas, elas não precisam saber das minhas necessidades, ou das lutas que eu estou enfrentando, ou dos vales que eu estou passando, se elas não puderem me ajudar. Quem que tem que saber dos problemas que você está passando? São as pessoas que têm pelo menos uma condição de te ajudar em oração. E quem são essas pessoas? São as pessoas que realmente são tementes ao Senhor, são pessoas que realmente andam com o Senhor, são pessoas que têm frutos para dar. Ela busca o profeta, ela busca um homem de Deus. E a palavra de Deus, ela relata que o marido dela não era um ímpio, o marido dela não era um beberrão, o marido dela não era uma pessoa que se prostituía. O marido dela era Obadias. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Obadias, ele servia ao rei Acabe. Obadias foi um dos homens que esconderam 100 profetas do Senhor e os alimentava com pão e água. Era uma pessoa que investia no reino. Mas ele morre. E ele deixa uma dívida para a família. Ele deixa uma dívida para a sua esposa. Mas ela não tem condições de pagar. Ela tem a vontade de pagar. Ela tem o interesse de quitar as dívidas. Mas ela não tem recursos financeiros. Muitas vezes nós queremos muitas coisas. Mas só queremos. Mas nós não temos condições de adquirir. Nós não temos condições, muitas vezes, de degustar. Quantas vezes nós passamos vontades, eu e minha família, de ter algo, mas não tinha condição financeira. De querer comer algo diferente, mas não tinha aquele alimento. Então nós comíamos o que tinha, quando tinha. Mas o que eu vejo com isso? Que a dificuldade financeira, ou a dificuldade que nós passamos dentro da nossa família, que seja uma luta no casamento, que seja uma dificuldade na nossa saúde física ou emocional, não é algo que vai colocar um ponto final na nossa história, na nossa casa, na nossa família. O que eu vejo aqui, muitas vezes, é o agir de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, buscando uma forma de trazer cada um de nós para perto dele. Por que perto dele? Porque perto dele tem segurança, tem provisão, tem auxílio, tem amor, tem prosperidade, tem crescimento, tem vida. Muitas pessoas, quando passam dificuldades, grande parte delas se afastam dos caminhos do Senhor. Elas fogem da presença de Deus. E, na verdade, nós que somos conhecedores da palavra, nós temos que nos apegar, nos achegar cada vez mais ao Senhor. Ao Senhor. Ontem eu estava compartilhando com a Deise, uma cliente me chamou para avaliar a casa dela lá no Alphaville. É cliente minha há muitos anos, ela é aposentada da escola, ela era professora no São Gonçalo. Ela tem uma casa que são em 2 terrenos.
no Alphaville. Ela falou para mim, Josinho, hoje se eu fosse vender minha casa, o que você acha que valeria? Eu falei, aqui em torno de 8 a 9 milhões. Mas eu não tenho interesse em vender, eu quero alugar. Ok. Só que desse alugar, ela começou a contar uma história para mim, que eu não sabia. Ela falou assim, você me conhece há mais ou menos uns 15 anos. Eu falei, sim. Ela falou, Josinho, eu padeço de uma enfermidade há 12. Eu falei, 12? Ela falou, 12 anos eu luto por causa de uma enfermidade. E você não sabia? Eu falei, não. Eu encontrei seu sogro lá no mercado agora, semana passada, e ele falou assim, olha, a minha nora está aqui, porque ela está morando nos Estados Unidos, ela está aqui, ela veio para tratamento. Ele falou tratamento, mas não entrou em detalhes, eu também não perguntei. E ela começou a me contar sobre o procedimento que ela passa, sobre a enfermidade que é um nome estranho. Nunca tinha ouvido na minha vida. Mas é algo que, para uma pessoa como ela, que ela é muito dinâmica, é uma pessoa ligada, acho que no 320. Toda vez que você encontra com a pessoa, ela está sorridente, ela é conversadeira, né? Ela é boa de diálogo, é uma pessoa fácil de fazer amizade. Mas eu nunca vi ela para baixo. Mas ela falou assim, eu estou passando por isso, e quando o negócio agrava, eu não consigo levantar da cama, eu travo inteira. E ela começou a falar sobre a busca dela com os médicos. E a gente conversando, eu cheguei e falei para ele, falei, olha, Deus, ele pode todas as coisas. Aí ela virou para mim e falou assim, mas Deus, ele faz milagre. Eu falei, faz, e continua fazendo. Ele fez, faz, e vai continuar fazendo. Aí nós conversando, eu falei, olha, eu sou pastor e tal. Ela falou assim, não, você vai orar por mim. Me coloca nas suas orações. Eu falei, eu vou colocar você nas minhas orações. E eu estava já na porta para sair da casa dela. Eu já tinha feito a avaliação. Ela falou, Josenir, não esquece de orar por mim. E na nossa reunião do microgrupo, nós estávamos conversando e eu falei para os irmãos lá, eu falei, olha, uma coisa que nós precisamos ficar atento quando Jesus ele fala que quando você percebe a necessidade do teu irmão e você tem aquilo para entregar para ele, não diga para ele, olha, volta amanhã que amanhã eu te entrego. Não, entrega na hora. E na hora que ela falou assim, olha, me coloca aí nas suas orações, eu tenho oração para ela. Eu tenho oração para ela, você tem oração para o necessitado. Porque se nós temos Deus, se nós temos palavra, nós temos oração, nós temos fé. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu olhei para ela e falei assim, se você quiser, eu oro por você agora. Sabe o que ela fez? Ela fez bem assim, então ora, eu quero. E já estendeu as mãos assim e fechou os olhos. E eu ministrei sobre a vida dela a palavra do Senhor. Eu decretei sobre a vida dela o agir do Senhor. O dinheiro que ela tem, muitas vezes vai amenizar o que ela está passando. Mas o Deus que nós servimos pode curar ela e fazer dela uma testemunha viva do seu poder. Então, nós temos para entregar, sim ou não? Sim. Aqui nós estamos vendo uma família, uma pessoa que está endividada, que está correndo o risco de ter os seus filhos levados como escravos por causa de uma conta que ela não tem como pagar. Mas ela tem fé. Ela conhece o Deus de Israel. Ela vai atrás daquele que é boca de Deus. Para quê? Para buscar um direcionamento, uma resposta, uma solução. Aqui ela precisa. E quem precisa pede. Quem precisa busca. Quem precisa vai atrás. Agora ela encontra uma pessoa que tenha o direcionamento, que tenha a palavra. Esse que tem a palavra, esse que tem direcionamento, ele precisa entregar. Ele precisa entregar para quem busca. Ele precisa entregar para quem pede. Ele precisa ser a resposta. Porque não é ele em si, mas é o que está nele.
O que seria eu e você sem a presença do Senhor? Seríamos trevas. Mas como o Senhor habita em nós, nós somos luz. E nós precisamos ser luz na vida daqueles que estão passando necessidade. Nós precisamos ser a provisão naquele que tem a falta. Essa mulher, talvez, se não tivesse contraído essa dívida, talvez ela estaria na sua zona de conforto. Porque graças a Deus que esse crente não veio hoje na Renovo. Porque existem os crentes que quando o mar ele está todo calmo, o vento ainda só a brisa, ele ora menos. Ele busca menos. Porque o que tem à sua volta, ele está contente. Mas aqueles que querem mais do Senhor, eles não vivem na zona de conforto. Eles vivem na busca. Eles vivem no jejum. Eles vivem no joelho no chão. Por quê? Porque ele quer mais. Porque ele sabe que o Deus que ele serve pode lhe dar mais. Essa mulher, ela só quer pagar as suas contas. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós estamos endividados, e a nossa oração hoje é: Senhor, me dê condições somente de quitar as minhas dívidas. Mas o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai fazer só isso. Porque aquilo que muitas vezes para você é pouco, e é nisso que Deus ele vai trabalhar. Sexta-feira, dia 1º de maio, feriado, eu fui orar por uma empresária, até comentei com a pastora Cícera, com Deise. Essa empresária está passando uma luta financeira, com 4 lojas de moda infantil, fechou uma na Couto Magalhães, fechou outra aqui no Shopping Três Américas, e ela mantém uma no Shopping Pantanal e uma no Shopping de Várzea Grande. Aí a minha filha falou assim: pai, eu falei para minha patroa que o senhor é pastor e que se ela quisesse o senhor podia ir lá orar por ela. E ela quer. Eu falei amém. E eu fui. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com ela e com o marido dela. Ela crente. Ela frequentava uma igreja. Só que como estava tão corrido as coisas, ela parou de ir. Ela parou, ela distanciou da fonte. Ei, aquele que tem um pai como o Deus que nós servimos, ele quer nos ver na casa, no caminho. O membro, ele tem que estar junto. E quando eu cheguei lá, eu comecei a falar com ela, eu falei assim: olha, como a senhora é cristã? Ela falou: não, eu sou cristã, eu sou batizado nas águas. Eu frequentava a igreja do Cristo Rei. Eu falei: por que frequentava? Ela falou: porque agora eu mudei, eu estou morando ali no Poção, pastor, e eu não estou indo mais na igreja. Eu falei: por quê? Ah, porque... Eu falei: não tem porquê, né? Eu falei: muitas vezes eu não preciso vir aqui para orar para Deus abrir as portas para a senhora. Muitas vezes eu preciso vir aqui para falar para a senhora voltar da onde a senhora nunca devia ter saído. O olho dela encheu de lágrima. Encheu de lágrima. Aí ela começou a contar a história, que fechou isso, fechou aquilo, e agora ela está com aquela loja e a de Várzea Grande. Eu falei: vamos orar. E o marido dela não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Aí na hora que eu falei assim: ó, vamos orar, ela falou: sim, vamos. Eu falei: o senhor aceita a gente orar aqui? Ele: não, sim. Então me dá a mão. Peguei na mão dele, na mão dela, e oramos. Colocamos aquilo diante de Deus. E eu falei para o Senhor, falei: Senhor, se essa porta aqui é o Senhor que abriu, ninguém pode fechar. Ninguém. Mas eu lhe peço, trabalha na vida desse casal. Trabalha nessa família, para que eles possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E eles vão ver as maravilhas do Senhor. Eles vão ver o mover do Senhor. E aí quando eu estava saindo daquele lugar, aquela história dela de ter 4, agora tem 2. Eu virei para ela e falei: senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Deus faz mais com menos.
O olho da mulher encheu de lágrimas de novo. Eu falei, a senhora entendeu? Ela falou, sim, entendi. Eu falei, Deus faz mais com menos. Eu vejo Deus abençoando a vida de vocês mais com as 2 lojas do que com as 4. E vou falar mais uma coisa para a senhora. Agora a senhora vai ter um pouco mais de tempo e disposição para ir na casa do Senhor. Aí ela falou assim, mas pastor, quando eu vou, vai só eu e minha filha. A filha dela é desse tamanhozinho. Ele não quer ir. Falei, vai a senhora e ela. Mas daqui um dia ele vai. Ele só olhou para mim, baixou a cabeça e eu saí. Mas, ou você é profeta do Senhor ou não é. A mulher está indo na igreja, Deus vai honrar ela, sim ou não? Vai honrar. Você muitas vezes está orando pelo seu marido não quer saber de igreja, só de cachaça. Vai vir aqui e vai ser cheio do Espírito Santo. Tem uma irmã aí que eu mandei um convite para o marido dela para vir no curso de casais. Eu ia dar o curso de casais para ele de presente. O cara leu a mensagem e não me respondeu. Mas Deus é tão bom que no outro dia eu encontro ele. Deu vontade de dar uma sacudida. Mas aí eu lembrei que não é por força nem por violência. Eu falei, amém, Jesus. Está na bênção, vai vir. Porque a irmã está orando. A irmã está congregando, a irmã está aqui. Vem no culto, serve ao Senhor. E Deus vai honrar ou não vai? Vai. Essa mulher, ela tem fé no Deus que ela serve. Ela está procurando uma palavra, um direcionamento de quem? Do Deus que ela serve. E o profeta representa quem? Deus. Representa Deus. E quando ela chega diante do profeta, Eliseu vira para ela e diz o quê? Como é que eu posso te ajudar, mulher? Mas presta atenção no texto. Ele faz uma pergunta para ela, mas ele já entra no caminho da provisão. O que eu posso fazer por você, mulher? O que você tem em casa? Muitas vezes o milagre que eu estou precisando, ele vai começar na minha casa. Muitas vezes o milagre que você está buscando, ele vai começar na sua casa. Não adianta procurar em outros lugares, é na sua casa. E olha o que essa mulher ela fala. Lá em casa eu tenho apenas, olha isso, uma botija, ou um jarro, como nós lemos, com um pouco de azeite. As 10 virgens, elas queriam o quê? As 5 imprudentes precisavam de quê? Azeite, mas não tinha. Mas as que tinham foram recebidas pelo noivo. O Senhor busca os vasos vazios para poder enchê-los. Tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Traga para mim. O que você tem em casa? Apenas uma botija com um pouco de azeite. É uma botija e é um pouco de azeite. Aí ele diz para ela: vá e peça emprestados várias vasilhas. Não são poucas, são muitas. Ela poderia indagar: Eliseu, para que muitas? Se o que eu tenho é só um pouco de azeite. Ela não contesta. Tem um pouco de azeite? Tem. O senhor quer muitas vasilhas? Eu vou trazer. E ela trouxe. Agora olha aqui o mistério. Não foi em qualquer lugar. As vasilhas, elas foram emprestadas. Essa mulher, ela estava endividada, sim ou não? Ela estava passando por humilhação, sim ou não? Ela estava sofrendo ameaça, sim ou não? Ela não tinha como pagar uma dívida e ainda estava correndo o risco de perder os 2 filhos. Tudo que ela tinha.
Mas aqueles que conhecem o Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor. O Senhor é especialista em virar páginas, em escrever novas histórias. Ela está sendo humilhada. Olha o que a palavra diz em Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ela não ficou preocupada, eu vou pedir a vasilha lá na casa da Cícera. A Cícera vai perguntar, mas para que você quer vasilha? Não, ela foi lá e pediu. Foi lá na casa da Gisele, mesma coisa. Foi lá na casa da Jéssica, mesma coisa. Ela não está preocupada com o que as pessoas vão falar ou pensar. Ela está atrás da bênção dela. E quem está atrás da bênção, do milagre, não está preocupado com as pessoas, porque o foco dela está lá em cima. Porque presta atenção, ele poderia ter pedido qualquer coisa para ela. Mas ele pediu vasilhas. As vasilhas, elas são parecidas com essa taça. Sim ou não? Essa taça, ela precisa ser cheia, sim ou não? A Bíblia fala que nós somos vasos. Vasos como na mão do oleiro. A Bíblia fala que nós precisamos nos encher do Espírito Santo e não no vinho que a contenda. Sim ou não? O vaso você não consegue encher ele por aqui. Essa taça você não consegue encher ela por aqui. Ela só pode ser cheia de cima para baixo. O que eu e você precisa não está aqui. O que eu e você estamos precisando hoje vai vir de cima. Vai vir do autor e consumador da nossa fé. É Ele que tem a unção. É Ele que tem a palavra. É Ele que tem o milagre. É Ele que tem o azeite. É Ele que tem a presença. Juntou as vasilhas. Agora, olha só o mistério. Mulher, pega os seus 2 filhos. Entra para sua casa. E fecha a porta. Os primeiros a contemplar o milagre na sua vida são os seus. Os primeiros a contemplar o milagre do Senhor, o mover do Senhor sobre a sua vida são os seus. São eles que vão olhar e dizer, não era assim. Não vivia assim. Não se vestia assim. Mas é o Senhor que entrou e mudou e transformou. Ela entra. E ela pega o jarro com um pouco de azeite. E ela começou a encher as vasilhas. E as vasilhas eram cheias. E trazia mais vasilha. E ela ia enchendo. O azeite era pouco, mas não acabava. O azeite era pouco, mas não terminava. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é fiel e justo para concluir. Não vai parar, não vai acabar enquanto não concluir. Tem luta, tem Deus. Tem vale, mas tem Deus. Tem dificuldade, tem Deus. Ela encheu todas as vasilhas. Aí ela vira para o filho e fala, traga mais uma. Por que mais uma? As que estão aqui estão cheias. E o azeite ainda tem. Pode trazer que enche. Mas não tem. Quando ela fala que não tem mais vasilha, o azeite cessa. Agora eu pergunto, se tivesse mais vasilhas, encheria ou não encheria?
encheria. Agora, o que me chama a atenção? Eu tenho certeza absoluta que todas as vasilhas que estavam presentes, que eram emprestadas, uma era diferente da outra. Sim ou não? Todas entraram da mesma forma, como vazia. Mas agora, pastor, como que está? Está cheia. Elas são diferentes, mas a essência, o que tem dentro é a mesma coisa e veio do mesmo lugar, do mesmo Deus. Então você não tem que se comparar com o seu vizinho de lado, nem da frente, nem de trás. Porque Deus não está olhando a aparência, mas Ele olha o coração. Se o coração estiver vazio do seu eu, Ele enche de Deus. Se a sua vida estiver vazia de si mesmo, Ele enche cada vez mais, eu e você, da presença dEle. O azeite só parou de ser derramado porque as vasilhas já estavam cheias. Cheia de quê? De azeite. Deus, Ele pode nos encher todos os dias. Todos os dias Ele pode me encher e encher você também. Mas para que eu possa ser cheio todos os dias, eu preciso me esvaziar de mim mesmo todos os dias. Ela não estava preocupada com vaidade, com orgulho, com humilhação. O que ela queria era uma solução. E ela teve. Por quê? Porque primeiro ela busca no lugar certo. Segundo, ela não duvidou. Ela obedeceu. E ela recebeu. Você tem buscado no lugar certo. Você tem acreditado naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração? Você tem obedecido? Porque se você tem obedecido, se você ainda não viu o mover de Deus na sua vida, você vai ver. O inimigo quer que você duvide. O inimigo quer que você não acredite. Mas o Senhor, Ele quer que simplesmente eu e você creia. Ela não somente pagou as dívidas. Uma pessoa, uma família que estava fadada ao fracasso, Deus, Ele entra com a provisão. Ela quita a dívida e o profeta vira para ela e diz: olha, com o que restou, viva você e teus filhos. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você não é pequeno, não. É grande. Porque, presta atenção, você pode sonhar com coisas pequenas, você pode almejar coisas pequenas, mas o Deus que eu sirvo e você serve continua sendo grande. Por que eu tenho que sonhar pequeno? Por quê? Eu preciso enxergar as coisas do tamanho do Deus que eu sirvo. É dessa forma que eu preciso enxergar. Porque é a palavra. É a palavra. A palavra, ela precisa estar aqui, sim. Mas se ela está aqui, ela vai estar aqui também. E posso falar uma coisa para você? Se ela está aqui, aqui vai ecoar a palavra. Todo o meu ser vai viver o efeito da palavra. Deuteronômio 28 diz o quê? Que se eu for cumpridor de todos os mandamentos da palavra do Senhor, todas aquelas bênçãos que estão mencionadas lá, que é na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na vida dos meus filhos, na minha amassadeira, na minha despensa, nas minhas crias, tudo será abençoado e próspero. Todas essas bênçãos, eu não preciso correr atrás dela, pelo contrário, elas me perseguem e elas me alcançam. Ainda que você crê na palavra, você viva a palavra e não esteja atrás das bênçãos, ei, a palavra de Deus, é Deus dizendo: as minhas bênçãos, ela vai te alcançar, filha, as minhas bênçãos vai te alcançar, filho, você vai ser abençoado, vai ser próspero, e meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Porque é Deus que faz. Eu passando uma luta aí, em nome de Jesus, já está para finalizar. Eu vou falar uma coisa para vocês. O inimigo bradou no meu ouvido.
que eu não levantava mais. E posso falar uma coisa para vocês? Aquilo foi tão intenso, tão forte, que quase que eu acreditei. Aí o Espírito Santo começou a mover. E começou a me lembrar desde lá atrás, da onde o Senhor me tirou. E ele perguntava assim, lá eu fiz. Eu falava assim, fez, Senhor. E quando você passou por isso, eu fiz. Eu falei, fez, Senhor. E quando eu já comecei a chorar. E aí foi agora. Por que eu não vou fazer? Aí de novo veio Isaías 43:13. Porque agindo eu, quem impedirá? Se nós estamos buscando no lugar certo, tem resposta. Se nós estamos buscando o lugar certo, tem profissão. Se nós estamos buscando o lugar certo, tem mudança, tem transformação. E posso falar uma coisa para você? Se nós estivermos buscando no lugar certo, o nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado, porque é ele que faz, é ele que tem, e a vida minha e sua é dele. Os filhos dela ficaram livres. Aquilo que atormentava a vida dela foi tirado. Porque aqueles que buscam o Senhor, a palavra do Senhor diz, porque a minha paz eu vos dou. E é uma paz que o mundo não pode dar. Você pode estar no deserto, mas em paz. Você pode estar no vale, mas em paz. Porque o Senhor nunca abandona os seus. Porque, na verdade, não é onde nós estamos. A verdade é com quem estamos. E nós estamos com Ele. Porque Ele está conosco. O Espírito Santo habita em mim e em você. E Ele nunca vai nos deixar. Essa vida ela foi transformada, a sua história ela foi mudada. E o nome do Senhor foi glorificado. Deuteronômio 28:12 diz, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para vos dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Nós já tivemos, para a gente orar, nós já tivemos situações na célula, aonde membros na célula precisou de um sacolão. E não teve vaidade ou orgulho de não pegar, pegou e testemunhou na célula. Essa pessoa pegou o sacolão na célula uma vez. Depois ela com a família dela, começou a ofertar sacolão na igreja. Muitas vezes Deus permite a gente passar por certa dificuldade para trabalhar o nosso orgulho. E quando o orgulho é quebrado, Deus ele nos exalta. E assim vai ser na sua vida hoje. Se você tiver um espaço dentro do teu coração, para que o Senhor possa derramar o azeite, derramar a presença, Ele vai fazer isso hoje. Eu creio nisso.